pintou alguma parede? Se você nunca pintou, fica nesse vídeo, porque você vai sair daqui uma expert. Não, mentira, eu não quero que você saia daqui uma expert. Eu quero que você saia daqui só com confiança suficiente, segurança, pra poder colocar a mão na massa e pintar uma parede na sua casa. Não ficar dependendo de ninguém, sabe? Porque eu falo que tinta, né? Pintar uma parede, decorar com tinta, é a maneira mais econômica de decorar. E você sabe que aqui a gente fala sobre decoração pé no chão, né? Porque pensa, com uma lata de tinta ali, uma pequenininha, né, de 50 reais, 60 reais, você pinta às vezes uma parede pequena e isso causa um efeito enorme no ambiente, porque a parede, eu costumo falar inclusive no meu curso, a parede é o maior plano do seu espaço, né? Então, quer dizer, é o que vai ter mais impacto. Pra você comprar um negócio daquele tamanho, né, um armário, um sofá, um tapete, é muito mais caro que uma tinta. Então eu tô aqui pra te convencer de que uma latinha de tinta, um quartinho de tinta, um resto de tinta, ai meu Deus, música chata, um resto de tinta que tiver na sua casa, uma doação de tinta, uma mistura qualquer de tinta, eu já fiz tudo isso, tá? E até às vezes até uma tinta vencida, que tava ali de resto de obra, pode causar um efeito maravilhoso e você tem uma sala nova, um quarto novo imediatamente. Então, e aí você não precisa ficar dependendo do marido, do vizinho, do pedreiro. Você faz isso numa tarde, numa noite. Quantas vezes eu botei as crianças pra dormir e pintei uma parede? E acordei com uma casa nova. Então eu tô aqui pra te convencer disso. É simples, fácil. Vamos comigo. Então agora começa mais um Como Decorar com Thaís Bittencourt. Que no caso sou eu. Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou designer de interiores e há 10 anos eu trabalho com decoração acessível, decoração pé no chão. Então, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, eu estou falando sempre sobre soluções práticas, simples e realmente realistas, bem pé no chão, para que todo mundo tenha uma casa linda, digna e seja feliz dentro dessa casa. Então não deixa de me seguir por aqui e por lá também. Toda quarta-feira tem vídeo novo nesse canal. Já te convenci que decorar com tinta é a maneira mais barata de decorar. Mas como escolher a tinta? Tinta de parede é a tinta acrílica. E aí ela tem no acabamento fosco, semibrilho ou brilho. Eu, particularmente, gosto de usar o acabamento fosco nas minhas pinturas. Por quê? Justamente por eu não ser uma pintora profissional, vai ter alguns defeitinhos. A minha parede também vai ter defeitinho, porque eu não vou ter emassado todos os furos perfeitamente lixado, deixado lisinho e tal. Então, quando eu coloco uma tinta fosca, essas imperfeições elas ficam disfarçadas. Quanto mais brilho tem essa tinta, mais realçadas vão ficando essas imperfeições, tanto do acabamento da pintura que você fez, quanto desses defeitinhos que são bem típicos nas paredes, ok? Porém, se você é uma pessoa maníaca por limpeza, ai, não gosto de ver um dedinho na parede, ai, não, uma sujeirinha, eu quero limpar as paredes sempre, então você vai achando com mais brilho. Então, fica no meio do caminho, fica num semibrilho, sabe, um toque de seda, alguma coisa assim. Essa é a minha sugestão pra você. Então, você já entendeu qual é o tipo de tinta que você vai comprar. Aí, as tintas vão vir dos tamanhos de quartinho, que é 900 ml, o galão, de 3,6 litros e aquela outra latona mesmo, que é de 18 litros. É isso aí, a gente compra pra pintar a casa inteira de uma cor só, a fachada e tudo mais, né? Eu costumo usar um quartinho, por exemplo, pra fazer uma meia parede ou um galão pra pintar 2, às vezes 3 paredes, depende do rendimento dessa tinta. Quanto melhor a qualidade da tinta, mais rendimento ela vai dar, mais fácil vai ser de você distribuir, menos camadas você vai precisar dar. Então, isso também às vezes é uma economia. Marcas boas de tinta. A que vocês já conhecem, Souvenir e Coral, são as top, mas também são as mais caras. Tem também a Sharing, né, que inclusive agora é do grupo da Souvenir também, tá ali também numa boa categoria de tinta. Eucatex, Ikini. E eu tenho usado muito a Luxens, que você compra direto na Leroy. Às vezes você acha umas promoções e eu tô gostando muito. Ela tem um chorinho um pouquinho mais forte do que, por exemplo, uma Souvenir ou uma Coral, que, né, o cheiro sai muito mais fácil. Então, de repente, também se é uma pessoa preocupada com isso, isso é importante. Mas tô achando maravilhoso comprar, assim, 3,6 que eu falei, que é esse formato maior, por tipo 70 a 80 reais. Então, assim, dá pra pintar muita coisa com um galãozão da Luxens. Tenho gostado.
Então tá bom, você já sabe qual o tipo de tinta, já sabe qual o tamanho, qual a quantidade de tinta que você vai comprar, você vai decidir a cor. E a cor você não vai decidir na internet, tá bom? Você pode procurar uma referência na internet, você pode jogar ali no Pinterest as paletas que estão na moda, as referências da blogueira, mas você vai até a loja pra pegar uma amostra física, aquele papelzinho, pra poder decidir ali, ó, sem interferência de uma tela de celular, sem interferência de uma tela de computador. Combinado? E aí você chegou com essa tinta em casa, bora pintar, meu Deus, vou ter que esperar meu marido chegar do trabalho, vou ter que convencer ele, eu vou ter que pedir chamar um marido de aluguel. Não, você mesma vai fazer, porque é realmente muito simples, você só precisa perder esse medo, você precisa pintar uma parede pra você ganhar essa confiança. Eu tenho certeza que você não vai fazer merda. Tá bom? E as merdas que você fizer a gente também pode consertar. Combinado? Vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que misturar esta tinta, né? Porque essa tinta, ela vem pigmentada, certo? Aliás, você pode também fazer a sua própria tinta aplicando alguns pigmentos. Mas a gente pode deixar para um vídeo posterior. A gente pode fazer algumas misturinhas para eu te ensinar. Você comprou uma tinta com a cor pronta. Então, este é como um suco, gente. Então, o suco, quando ele fica lá na geladeira, ele não vai decantando e você tem que misturar ele para misturar a parte de água com o que é o suco mesmo. Então a tinta também, você precisa misturar muito bem. Antes de abrir essa tinta, chacoalha ela, né? Mas assim como o suco, não tem espaço suficiente às vezes para esse material todo misturar. Então você vai usar um pau. Eu uso a chave de fenda do meu marido enorme, ele odeia que eu faço isso. Ele tem uma chave de fenda enorme e eu misturo bem essa tinta. Tem também misturador, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa iniciante pintando, certo? Então essa pessoa não tem um misturador de tinta. Gente, pode ser até um fouet de cozinha, de repente, tá? Mas um pauzão mesmo é o suficiente, um pedaço de bambu. Misturou bem. Se você tiver comprado uma tinta acrílica já para decoração, ela já vem pronta. Ou às vezes precisa diluir tipo 10%. Olha, vou falar uma coisa, vai ficar aqui entre nós. Eu nunca diluo tinta, a não ser que seja uma tinta muito espessa, que seja para diluição mesmo. Ela vem, parece que uma massa. Fora isso, essa tinta que tem que diluir tipo 10%, gente, eu não sei fazer essa diluição de 10%. Então, pra não fazer errado, eu não faço. Eu só gasto um tantinho de tinta a mais, às vezes fica um pouquinho mais pesado de eu usar ela no rolo. Ela me dá um efeito maravilhoso e eu não erro. Por quê? Porque eu já vi muita gente diluindo tinta. A tinta fica aguada e te dá um trabalho enorme, porque fica respingando, fica manchado. Você tem que dar muito mais demãos de tinta, então esquece isso aí. Compra uma tinta de decoração mesmo, uma tinta que é pra parede, não é essas massas de tinta, e não dilui, tá bom? E aí você vai despejar isso numa bandeja, né? Que você vai lá comprar sua tinta, você vai comprar seu material também. Então, comprou a bandeja, e aí você vai fazer o que a gente chama de recortes. Os recortes são fazer todas essas laterais que o rolo de pintura não vai chegar. Então, todas as arestas, todas as quinas, tudo que você precisar pintar ali, que o rolo não vai conseguir dar o acabamento, você vai fazer com o pincel. Então, você vai fazer em volta de uma maçaneta, em volta de uma tomada, perto do chão, perto do rodapé, nas laterais na quina. Se precisar, tá sujando demais as laterais, eu não tenho mão pra isso, passa uma fita crepe antes, isso é importante. Só não esquece de tirar essa fita crepe antes dessa tinta secar totalmente, pra ela não levar parte da tinta embora também. Então eu gosto de proteger, às vezes, meu piso, as laterais, com fita crepe também. As tomadas eu falei da gente pintar em volta, mas você também pode tirar essas tomadas, é até melhor, porque você chega quase até o buraco ali e depois coloca o espelho da tomada por cima, ou do interruptor, e aí fica com o acabamento melhor ainda. Ou, se você quiser, que eu uso muito desse artifício, pinta o espelho da tomada também, pinta, né, aquele acabamento da tomada, pinta o interruptor também, porque aí você uniformiza e essa tomada nem fica aparecendo na parede, fica às vezes mais bonito. Depende do efeito que você quer. Fez essa primeira demão do recorte, você vem para a primeira demão com o rolo. E aí provavelmente você vai usar um rolo de lã, né? Depende muito de como tá o acabamento dessa sua parede, mas a gente tá falando de uma parede que já tá bem acabada e tudo mais, que você vai entrar com uma pintura simples. Porque às vezes se for, por exemplo, uma parede que tenha algum acabamento, tipo grafiado e tudo mais, às vezes o rolo precisa ser diferente, mas
Aí você também pode ver isso lá na loja de tintas que você for comprar, tá? Porque tem assim uma infinidade enorme. Você vai vir com um rolo. Se você precisar, se for baixinho ou se o teto for muito alto, tal, você pode engatar nesse rolo um cabo de vassoura para estender este seu rolo. Mas é simples, um rolo médio, e aí você vai fazendo a pintura toda, passa na bandeja, passa na parede, sem carregar demais de tinta, sem carregar de menos também. Vai fazendo essa pintura sempre na vertical. Às vezes pode até ir fazendo um V assim, né, claro, mas nunca na horizontal ou em vários sentidos, tá? Então isso é importante. Fez essa demão, você vai esperar secar levemente ao toque, conforme a cidade que você mora. Você terminou de pintar esse lado, você já pode começar ali de novo. Aí você vem com o pincel nesse meio tempo também, enquanto seca. Vem com o pincel, faz uma segunda demão do recorte também, normalmente é necessário, às vezes não, mas normalmente é necessário. E mesma coisa, vem com a segunda demão do rolo. Com uma tinta boa, 2 demãos são o suficiente. Às vezes uma terceira, conforme a cor, tá? Mas normalmente 2 demãos é mais que o suficiente. Ou seja, pra você pintar uma parede, gente, você vai demorar aí, entre esse processo todo, 2 horas mais ou menos. E você vai ter um efeito, menos até talvez, mas você vai ter um efeito, assim, de milhões, né? Um efeito realmente radical. Terminou de pintar, você vai tirar as fitas, assim que você terminar, como eu falei, coloca todas as tomadas e tá pronto para uso. Não se assuste, essa tinta ela fica manchada porque ela vai secando em partes diferentes, então ela fica com partes mais escuras, partes mais claras. Confia no processo. Se tudo der errado, não ficar bom, você pinta de novo. Já pensou nisso? Se cair no chão, não tem problema. É uma tinta que você pode limpar, porque é uma tinta de parede, ela é base d'água. Então, imediatamente você vem ali com um pano úmido, tira do chão. Já derrubei muito no piso, tá? Fica mais fácil quando você tira assim que estiver úmida, né? Ainda úmida a tinta. E outra coisa que eu te aconselho é, sempre que eu tô pintando, eu ando com um lencinho úmido ou um próprio pano úmido mesmo, molhado, no bolso, porque eu sou meio descuidada, então às vezes o pincel esbarra na parede que eu não quero, na parede que tá branca, sabe? Então já vem lá, já logo com ela úmida, assim, putz, pintei, ai meu Deus do céu, sem desesperos. Vai lá, limpa com esse paninho úmido, você vai ver que tá novo, tá? Como eu falei, o pior que pode acontecer, você não gostar da cor, pinta de novo. Mais 2 horas e R$50. Não ficou manchado, dá mais uma demão. Ai, derrubei tinta no piso, limpa o piso. Não tem nenhuma dor de cabeça. Terminou de limpar, imediatamente limpa todo o seu material de pintura também, pra aquilo ali não secar e não ficar mais difícil de tirar depois. Então vai lá pro tanque, limpa tudo muito bem, tenta tirar tudo que dá pra tirar de tinta, de excesso de tinta, porque... E assim, fica sempre um pouquinho, eu, pelo menos particularmente, nunca consegui tirar tudo. Vai ficar um resquício mesmo, mas não tem problema, não vai passar pra próxima pintura que você for fazer. E é isso. Eu espero, sinceramente, que eu tenha te convencido a tentar, que você esteja se sentindo mais segura, mais forte, mais confiante em você, pra não ficar dependendo das outras pessoas. E, de repente, pra fazer essa mudança ainda esse ano na sua casa, sabe? Porque com tão pouco tempo e tão pouco dinheiro, você pode mudar totalmente o ar de um ambiente, com uma pintura, com uma cor nova, com alguma coisa que tenha a ver com você, ou com alguma coisa que amarre a paleta de cores, né? Às vezes você ganhou um sofá que não tem muito a ver, mas aí você pinta uma parede e esse sofá parece que encaixa ali no espaço. Então é muito legal esse artifício da tinta. No vídeo passado eu deixei aqui pra vocês um link pra vocês se inscreverem no meu curso, que eu vou abrir uma janelinha aí, vocês me pediram tanto, então eu vou reabrir uma repescagem que eu falo. É oficial agora, nós já temos inscritas o suficiente. Então, se você também quer fazer essa pré-inscrição, não é inscrição, não tem pagamento nenhum, tal, não sei o quê. É só você sinalizar que você tem interesse de entrar no meu curso para poder ser avisada quando eu reabrir, porque eu vou reabrir por pouco tempo. Vai ser uma ação rápida também. Então, eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo. Completa lá seus dados para você ser avisada também quando eu reabrir essa repescagem. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, me dá seu joinha. Manda esse vídeo para quem também vai gostar de aprender mais sobre pinturas de paredes e vai querer colocar em prática agora mesmo, sabe? Sair desse inércia e tomar para si a mudança da casa. Espero na próxima quarta. Um beijo!